Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 19 de julho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Erro de digitação vaza milhões de e-mails de militares dos Estados Unidos. Imagens no Docker Hub vazam dados sensíveis e chaves privadas. E Microsoft não sabe como chave do governo dos Estados Unidos foi roubada. E eu começo com essa notícia que fala: erro de digitação vaza milhões de e-mails de militares nos Estados Unidos. Milhões de e-mails de militares dos Estados Unidos foram direcionados para Mali, país da África Central, por causa de um erro de digitação, segundo o Financial Times. Os e-mails compartilharam informações confidenciais, incluindo documentos, declarações fiscais, senhas e detalhes sobre viagens de autoridades. Como isso aconteceu? O envio indevido dos e-mails aconteceu devido a um erro de digitação no domínio. Em vez de usar o sufixo .mil, padrão de todos os e-mails militares dos Estados Unidos, foi usado o domínio .ml, identificador que direciona as mensagens para Mali. Há mais de uma década, os Estados Unidos fazem avisos sobre esse detalhe, porém, muitos e-mails ainda são enviados usando o identificador do país africano. O problema foi identificado pela primeira vez pelo empresário holandês Johannes Zurbier, que possui um contrato para administrar o domínio de Mali. Qual o conteúdo dos e-mails enviados? De acordo com Zurbier, grande parte dos e-mails é spam. No entanto, alguns contêm dados altamente confidenciais sobre o serviço militar dos Estados Unidos contratados e suas famílias. Além disso, o Financial Times revela que as mensagens incluem dados médicos, informações de documentos de identidade, listas de tripulantes de navios, lista de pessoas em bases, mapas de instalações, fotos de bases, relatórios de inspeção naval, contratos, queixas criminais contra pessoal, investigações, viagens oficiais, itinerário, reservas e registros financeiros. Zurbier também tem um contrato para receber os e-mails do domínio maliniano.ml desde 2013 e tem se esforçado para contatar autoridades dos Estados Unidos desde 2014, quando buscou por apoio de diplomatas holandeses, mas não funcionou. No início deste ano, Zurbier começou a coletar os e-mails incorretos novamente para alertar o Pentágono, conforme relatou o Financial Times na última segunda-feira, dia 17. O empresário armazenou mais de 117 mil e-mails que pertencem às autoridades norte-americanas. O grande problema para a Casa Branca é que a partir da próxima segunda-feira, dia 24, o contrato que dá o controle do domínio.ml a Zurbier se encerrará. Então, o governo de Mali voltará a ter acesso ao domínio. Tim Gorman, porta-voz do Pentágono, disse que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está ciente do problema e leva a sério todas as divulgações não autorizadas de informações controladas de segurança nacional ou informações controladas não classificadas. Aparentemente, esse tipo de notícia parece chamar atenção única e exclusivamente pela questão do erro humano. Bom, a gente precisa partir do pressuposto que erros acontecerão. Erros acontecerão. No caso aqui é de forma bastante recorrente, né? A gente está falando de muitos mil e-mails, conteúdos extremamente sensíveis, então não é um erro simples. E se já era um erro conhecido, que a matéria pelo menos faz acreditar seja, como é que eles não bloquearam mensagens para o domínio ou geraram um alerta a partir da ferramenta de proxy de e-mails? Não é nada de outro mundo extremamente complexo de se criar. Você identifica que existem mensagens indo para determinado tipo de domínio, um domínio específico, você pode quarentenar, segurar essa mensagem, gerar um alerta de aviso para o usuário dizendo, olha, você errou, né? Preste atenção, tome cuidado, etc, etc. E se for uma mensagem pertinente, ou seja, uma mensagem realmente para algum destinatário de Mali, que se abra uma solicitação para liberar da quarentena e seguir fluxo. Tão simples quanto poderia resolver. Mas isso não foi feito. Agora, não é nem esse o ponto.
nem esse o ponto, né? Para mim, o que realmente chama a atenção é como informações sensíveis, né, importantes, e o início da matéria falou até em senhas, podem ainda ser transmitidas por e-mail. Não deveriam. Ou seja, as questões culturais ligados a uso correto de ferramentas parece estar muito longe de acontecer, das pessoas realmente entenderem o que é uma boa prática de segurança. Isso é o que mais me chama a atenção. E aí, antes que a gente pense, mas esse é um problema lá, né? Eles que estão fazendo esse tipo de uso. Tem certeza? Será que dentro da sua empresa ou do seu órgão público não tem ninguém transmitindo ou recebendo informações sensíveis por e-mail? E se esse e-mail for enviado por um destinatário errado? E se ah, esse e-mail puder ser acessado de outros lugares que não possuem controles para garantir a confidencialidade desses dados? Tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, me parece que esse é um problema ainda sério para todos. Imagens no Docker Hub vazam dados sensíveis e chaves privadas. Pesquisadores da Universidade RWTH Aachen, na Alemanha, publicaram um estudo revelando que dezenas de milhares de imagens de containers hospedadas no Docker Hub contêm dados confidenciais e expõem software, plataformas online e usuários a uma superfície de ataque massiva. O Docker Hub é um repositório baseado em nuvem para armazenamento, compartilhamento e distribuição de imagens do Docker. Esses modelos de criação de containers incluem todo o código de software, tempo de execução, bibliotecas, variáveis de ambiente e arquivos de configuração necessários para implantar facilmente um aplicativo na plataforma de desenvolvimento. Os pesquisadores alemães analisaram 337.171 imagens do Docker Hub e milhares de registros privados e descobriram que cerca de 8,5% contém dados confidenciais como chaves privadas e segredos de API. O relatório mostra ainda que muitas das chaves expostas são usadas ativamente, minando a segurança de elementos que dependem delas, como centenas de certificados. O estudo reuniu um enorme conjunto de dados, 1.647.300 camadas de 337.171 imagens do Docker, obtendo as versões de imagem mais recentes de cada repositório quando possível. Análise de dados usando expressões regulares para procurar segredos específicos revelou a exposição de 52.107 chaves privadas válidas e 3.158 segredos de API distintos em 28.621 imagens do Docker. Os números foram validados pelos pesquisadores, excluindo chaves de teste, exemplos de segredos de API e correspondências inválidas. A maioria dos segredos expostos, 95% para chaves privadas e 90% para segredos de API, residiam em imagens de um único usuário, indicando que provavelmente vazaram involuntariamente. O maior impacto foi no Docker Hub, que teve índice de exposição secreta de 9%, enquanto as imagens provenientes de registros privados expuseram segredos a uma taxa de 6,3%. Essa diferença pode indicar que os usuários do Docker Hub geralmente têm uma compreensão mais pobre da segurança de container do que aqueles que configuram repositórios privados. Em seguida, os pesquisadores precisavam determinar o uso dos segredos expostos para avaliar o tamanho da superfície de ataque. De forma alarmante, foram encontradas 22.082 certificados comprometidos com base nas chaves privadas expostas, incluindo 7.546 certificados privados e 1.060 certificados públicos assinados por autoridade certificadora. Os milhares de certificados assinados por autoridades certificadoras são uma preocupação especial, pois esses certificados são normalmente usados por um grande número de usuários e são universalmente aceitos. Na época do estudo, 141 certificados assinados por ACs ainda eram válidos, diminuindo um pouco o risco. Para determinar ainda mais o uso dos segredos expostos, os pesquisadores usaram 15 meses de medições em toda a internet fornecidas pelo banco de dados Census e encontraram
275.269 hosts que dependem das chaves comprometidas. Esse nível de exposição destaca o enorme problema para a segurança de containers e um descuido na criação de imagens sem antes limpá-las de segredos. Com relação à exposição da API, a análise constatou que a maioria dos containers 2.920 pertencem a provedores de nuvem como AWS, mas alguns pertencem a serviços financeiros como Stripe. No entanto, os pesquisadores citaram limitações éticas na validação de segredos de API expostos em seus terminais de serviço, portanto, seu uso é desconhecido. A matéria é bastante extensa, traz dados importantes que ajudam na sensibilização. Para mim, o ponto principal dessa matéria, para não me estender, é um só. A baixa consciência dos administradores ao criarem essas imagens sem perceber que estão expondo dados extremamente sensíveis. Simples assim. Simples assim. A grande maioria, infelizmente, e assim, não é uma percepção. Peguem os estudos dos incidentes. A grande maioria dos incidentes, eles acontecem porque previamente houve uma falha humana. No caso da primeira matéria hoje foi um erro de digitação, mas em outros casos é simplesmente a utilização de práticas não seguras que expõem secrets, que expõem chaves, que expõem certificados, porque quem está ali desenvolvendo, fazendo, criando, não está preocupado ou sequer conhece as boas práticas de segurança. E isso pode expor pessoas, serviços, empresas, etc. De novo, se segurança fosse seguido, né, a rigor, a base, o básico, o que realmente precisa ser feito, e sem grandes firulas aqui, sem grandes controles, não, o básico muito bem feito, a grande maioria dos incidentes que a gente presencia e noticia não aconteceriam. Então, o ponto é o quanto você ou o lugar onde você atua está preocupado com os aspectos de treinamento e conscientização. Ah, mas o time X não participa, não quer ouvir, não... Bom, enquanto isso não for algo realmente considerado importante, por vezes até obrigatório, para que o aprendizado ocorra, não mudaremos esse cenário. E na última matéria de hoje, Microsoft não sabe como chave do governo dos Estados Unidos foi roubada. A Microsoft ainda não sabe ou não quer compartilhar como hackers supostamente apoiados pela China roubaram uma chave que lhes permitiu invadir dezenas de caixas de e-mail, incluindo algumas pertencentes à agência de governo dos Estados Unidos. Em uma postagem em seu blog no dia 14, a Microsoft disse que a investigação sobre como os hackers obtiveram uma chave de assinatura que foi explorada para forjar tokens de autenticação que permitiram o acesso dos hackers às caixas de e-mail como se fossem os legítimos proprietários ainda estava em andamento. Os relatórios dizem que os alvos incluem a Secretaria de Comércio dos Estados Unidos, acho que eles quiseram dizer secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, funcionários do Departamento dos Estados Unidos, funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos e outras organizações ainda não reveladas. A Microsoft divulgou o incidente no dia 11, atribuindo a atividade a um grupo de espionagem recém-descoberto que chamou de Storm 0558, o qual ela acredita ter um forte vínculo com a China. A Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura CISA dos Estados Unidos disse que os hacks que começaram em meados de maio incluíam um pequeno número de contas do governo com um dígito e que os hackers extraíram alguns dados de e-mails não sigilosos. Embora o governo dos Estados Unidos não tenha atribuído publicamente os hacks a algum grupo ligado ao governo chinês, o principal porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China negou as acusações no dia 12. O grupo, supostamente apoiado pela China, usou vulnerabilidades desconhecidas para invadir servidores de e-mail da Microsoft e roubar dados corporativos. E foi diretamente à fonte, visando vulnerabilidades novas e não divulgadas na nuvem da fabricante de software.
Em seu blog, a Microsoft disse que os hackers adquiriram uma das chaves de assinatura de usuários, ou chave MSA, que a empresa usa para proteger as contas de e-mail para acessar o Outlook.com. A gigante do software disse que inicialmente pensou que os hackers estavam forjando tokens de autenticação usando uma chave de assinatura corporativa adquirida que é usada para proteger contas de e-mail de pessoas corporativas. Mas acabou descobrindo que os hackers estavam usando essa chave MSA do usuário para forjar tokens que permitiam que invadisse as caixas de e-mail corporativas. A Microsoft disse que isso ocorreu devido a um erro de validação no código da empresa. Ela disse que bloqueou todas as atividades dos hackers relacionadas a esse incidente, sugerindo que o ataque acabou e que os hackers perderam acesso. Embora não esteja claro como a Microsoft perdeu o controle de suas próprias chaves, a empresa disse que fortaleceu seus sistemas de emissão de chaves, presumivelmente para impedir que hackers produzissem outra chave digital. Com a ameaça considerada encerrada, a Microsoft agora enfrenta um escrutínio sobre como lidou com o incidente, considerado que foi a maior violação de dados não sigilosos do governo americano desde a campanha de espionagem russa que invadiu a SolarWinds em 2020. A Microsoft também está sendo criticada por reservar logs de segurança para as contas do governo, o que poderia ter ajudado outros socorristas a identificar as atividades maliciosas. A rede CNN relatou primeiro que o Departamento de Estado inicialmente detectou a violação e a relatou à Microsoft. Mas nem todos os departamentos do governo tinham o mesmo nível de registro de segurança que, de acordo com o The Wall Street Journal, estava disponível para departamentos com contas da Microsoft de nível mais alto, mas não para outros. Que lambança, hein? O que dizer desse incidente? É claro que a Microsoft não vai compartilhar, a menos que seja obrigada, a causa raiz do incidente, o que de fato gerou essa perda, né, dessa chave que foi roubada. De qualquer forma, isso mostra que mesmo grandes empresas que sempre alegam prezar pela segurança e pelos controles e maturidade, etc, 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 estão sujeitas a erros ou estão sujeitas a incidentes. E aí, não vou me ater muito ao incidente em si, mas um ponto que é extremamente importante. Incidentes acontecem. Como você lida com os registros dos incidentes, principalmente os que acontecem dentro da sua organização, enfim, a fim de extrair a causa raiz desses incidentes e tentar implementar controles que diminuam a possibilidade de reincidência, e também com o aprendizado, as lições aprendidas que podem e devem alterar processos, procedimentos, talvez instruções de trabalho, rotina, etc., né, a fim de aprimorar e elevar o nível de maturidade e segurança. O quanto você tem focado nisso? O quanto você e a sua organização têm aprendido com os incidentes externos, aqueles que compartilham de forma um pouco mais detalhada a causa raiz e permite que assim saibamos também que ataques, né, do tipo A, B, C, D, explorando a vulnerabilidade X, Y, Z, acontecem e que precisamos estar atentos a isso. Isso é extremamente importante, porque é dessa forma que a gente consegue também evoluir a postura de segurança. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos! E até a próxima.